Meu nome é Maria Salete. Pela misericórdia divina, eu sou fundadora da Casa de Maria, embaixadora da paz, uma instituição filantrópica que tem como objetivo contribuir para a paz através do resgate da paz de dentro do ser humano. Acreditamos que a paz é possível, mas ela é uma consequência da paz de dentro de cada um de nós. É simples, mas não é fácil, porque nós, ao longo do tempo, criamos hábitos, e às vezes hábitos não muito saudáveis, nem inteligentes, não é? Para viver, e de repente somos pivô de falta de paz, ou criamos um turbilhão, ou alimentamos uma agitação interior. E rezamos, e pedimos paz, e fazemos novena, e não sabemos o que acontece, porque as coisas não se modificam do lado de fora. É que dentro de nós ainda não existe a paz. Quer ter paz na sua família? Primeiro tenha paz dentro de você. Quer ter paz no seu trabalho, na sua comunidade? Primeiro cultive mais na plenitude a paz dentro de você. E é por conta disso, por ser simples, mas não fácil, que a Casa de Maria está aí, com 31 anos já de fundação, ligada oficialmente à Igreja Católica Apostólica Romana, né? Desenvolvendo aí programas, projetos, atendimentos individuais, grupos de apoio, sempre focado no equilíbrio emocional junto com a espiritualidade cristã. Aí você vai dizer, nossa, Maria Salete, mas você fundou isso aí, né? Você teve uma inspiração, como é que foi isso? Vou contar para vocês como é que tudo começou, porque eu acho que tem a ver, quem sabe, não é? Com a história, ou pedacinho da história de cada um. Pelo sotaque, vocês já veem que eu não sou daqui, sou de Recife. E lá sou a primeira filha de 4 filhos que meus pais tiveram. Quando eu nasci, tinha 11 meses, minha mãe teve meu irmão, com 6 meses de gestação. Olha, uma criança com 6 meses, hoje ainda é difícil de sobreviver. O povo dizia vingar, não é? Então, mamãe era órfã de mãe, ela perdeu a mãe quando ela tinha 8 meses. O pai português, então, sempre na comunidade portuguesa, mas ela não tinha aquela coisa de família. E quando mamãe casou, que teve a primeira filha, eu, né? 11 meses ela teve depois o meu irmão, e ela precisou se dedicar totalmente ao meu irmão, ela não tinha mãe para ajudá-la, mas tinha sogra. E então ela pediu a ajuda da sogra para cuidar de mim. Só que o vínculo que eu fiz com minha avó foi muito forte, muito forte. Foi um vínculo de mãe, porque até 5 anos eu fui criada pela minha avó, não é? Embora sabendo que meu pai e minha mãe estavam lá, ia brincar com meu irmão, tudo. Mas chegou um dia que minha mãe disse assim, agora chega, agora venha para casa. Só que eu não queria mais ir, porque a minha casa era a casa da minha avó, não é? E aí, com 7, 8 anos, a gente ainda foi, né, prolongando, papai conseguiu prolongar, mas quando eu tinha lá 7, 8 anos, minha mãe disse, não, agora é definitivo e você não vai mais ver sua avó. Aí era um sofrimento emocional muito grande. Eu olhando a minha história, lançando um olhar para trás, eu percebo os paraquês. Quer saber por que e para que você veio? Leia a sua história. Deus fala através dos fatos e usa cada um segundo a sua história. É na sua história que você vai entender o chamado de Deus e para que você veio
ali naquela família, naquela situação. E eu pensei, meu Deus, já estava me preparando para ser psicóloga, porque passei pelo sofrimento emocional, que às vezes é pior do que a dor física. Então, meu pai ficava entre a cruz e a espada, como atender a mãe e a esposa. Então, na hora do almoço, quando ele me pegava na escola, ele passava na casa da minha avó para eu tomar benção à minha avó, né? Porque no Nordeste a gente tem essa coisa, benção avó, benção pai, benção mãe. E era muito rápido, escondido de minha mãe. Só que meu irmão estava junto. E quando nós chegávamos em casa, meu irmão dizia para minha mãe, ó, ele levou ela para ver a avó dela. Porque essa altura meu irmão também se sentiu um pouco rejeitado, porque afinal de contas o vínculo que minha avó tinha comigo era muito maior do que com ele. E ele, como foi muito protegido pela minha mãe, né, pela necessidade de sobrevivência, o vínculo que ele criou com minha mãe foi muito grande. Então, qualquer coisa que desagradasse a mãe era contra ele também. Então, eu cresci assim, nas brigas entre meu pai e minha mãe, por conta, digamos assim, né, da minha tutela, e elas brigavam. E cada vez que meu pai me levava para ver a minha avó escondido, minha mãe deixava meu pai voltar para o trabalho, me levava no banheiro, me tirava a roupa, pegava um cinto de couro e me batia. Então, eu cresci tendo a raiva, não era raiva não, era ódio da minha mãe. Eu tinha ódio da minha mãe, porque estava claro para mim que ela não gostava de mim. Olha só, hoje nós vamos falar, e já iniciamos, a falar sobre a felicidade é uma questão de escolha. Veja, e eu naquela época, sem saber, inconscientemente, eu escolhi, pelas evidências, pensar que minha mãe não gostava de mim. Percebe? Então eu cresci assim, desse jeito. E ali eu casei. E interessante que minha avó era muito nobre. E quando eu dizia para minha avó, eu quero que ela morra, porque meu pai fica viúvo, e eu posso voltar para a senhora. E ela dizia, não fale isso de sua mãe, ela é sua mãe. Minha avó era muito nobre, não é? Depois de muitos anos, elas fizeram as pazes, não é? Moravam até muito próximas e chegaram até a passar um tempo juntas, não é? Mas na minha infância, adolescência, foi desse jeito. E assim eu casei. Assim eu fiz a primeira faculdade, que depois eu fiz nutrição, sou nutricionista também. Fiz a faculdade de psicologia e na faculdade ninguém me ensinou a pensar de maneira diferente. Pelo contrário, não, você tem toda a razão. Hoje eu pergunto a você, o que é que você quer, ter razão ou ser feliz? Você já pensou nisso? O que é que você quer? Ter razão ou ser feliz? Se o outro enxerga que branco é vermelho, vermelho é verde, verde é preto, não vai ser você que vai convencê-lo. Ora por ele. E no momento certo, ele vai ter o seu despertar. Então, deixa, não é? E ali, então, eu quando já tinha vindo aqui para São Paulo, meu marido veio transferido para cá, com 4 filhos, eu pensei em me separar do meu marido, porque ele era muito chato. Eu descobri que aquele príncipe virou sapo, e a gente não pensa que a gente vira sapa também, né? Não percebe. E eu dizia para ele, você tem que mudar. E ele dizia, em quê? Não tem nada para mudar. Entendeu? Então eu tinha mais raiva, porque eu dizia, não tem solução, porque ele não enxerga do jeito que eu enxergo. Percebe? Vamos pontuar aí. Muitas vezes você é infeliz, porque o outro não enxerga do jeito que você enxerga. Aí você diz, não tem solução. Tem solução. A solução não está nos resultados, porque muitas vezes os resultados não dependem de nós, mas a solução está na sua maneira de interpretar os resultados, na sua escolha de uma forma de pensar de maneira inteligente para dar utilidade aos fatos, porque tudo na vida tem utilidade, não é? Então, como ele não queria mudar,
disse eu, mudo eu de casa. Aí fui procurar um advogado. E nesse ínterim, como ele não queria mudar, eu já era psicóloga, precisava arrumar um emprego para sustentar meus filhos. E então, antigamente não tinha celular, nem tinha internet, e tudo era pelo jornal, principalmente o Estadão. Lembra do Estadão? Dia de domingo era aquele classificado gordo, né? Classificado onde você ia procurar ali emprego. E foi num domingo que minha vida mudou. Domingo, então, abri o jornal e haja procurar no meio dos classificados do Estadão alguma possibilidade, né, dentro da minha profissão. E no meio das ofertas, tinha lá um anúncio que dizia assim, mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz. Quer dizer, não tinha nada a ver, né? Hoje eu digo, foi trabalho para o resto da vida. Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz. 2 pontos, travessão, entre aspas. Ou seja, palavras dela. E a data era daquele ano. Olha, vou abrir um parênteses aqui para dizer para vocês que eu não tinha intimidade com Nossa Senhora. Por quê? Porque eu tinha dificuldade com minha mãe. Então, a gente termina transferindo, né? Mas o que me chamou a atenção foi a data. A data? Será que Nossa Senhora está aparecendo mesmo? E tinha um telefone para saber do que se tratava. Eu me lembro que nessa época eu nem tinha telefone em casa, fui para um orelhão, porque quando você quer, sim, você vai atrás. Fui para um orelhão e perguntei, do que se trata? Eu estou vendo aqui um anúncio dizendo, né, umas mensagens de Nossa Senhora. Ela está aparecendo. E a pessoa disse, sim, ela está aparecendo na Iugoslávia. Ainda era Iugoslávia. Nossa Senhora, Rainha da Paz, em Medjugorje. Não é? Foi tudo que deu origem à Casa de Maria. E ali, eu me lembro que, então, veio nas minhas mãos o primeiro livro sobre essas aparições para eu ler. Não é? E eu comecei a ler esse livro 10 horas da noite, terminei 4 horas da manhã. Porque aquela coisa foi entrando dentro de mim, foi fazendo sentido, isso fazendo sentido. E chegou uma hora que, quando eu terminei de ler o livro, eu disse, não, eu quero voltar lá nesse lugar, que era o secretariado de Nossa Senhora, né? Rainha da Paz, era o núcleo de divulgação, e eu quero saber mais. Eu já era uma outra pessoa. Eu mudei literalmente falando da noite para o dia. E eu espero que, quem sabe hoje, seja o marco de mudança, de uma nova etapa na sua vida. É possível, viu? É possível você fechar um ciclo e abrir outro. Mas é necessário se desapegar por completo, principalmente de antigos pensamentos e maneiras de interpretar fatos que lhe fazem sofrer. Simples assim. Bem, então, eu mudei. Aí você vai dizer, mas Maria Salete, o que ele fez mudar? Primeiro, eu não sabia que quando Nossa Senhora aparece, a Igreja Católica ela nomeia 2 comissões para investigar a veracidade dos fenômenos. Porque pode ser Nossa Senhora e pode não ser. Ela primeiro deixa as coisas acontecerem e fica só observando de longe. Depois, pelos frutos os conhecereis, não é assim? Então, se são frutos bons de conversão, de união, de volta para Deus, a Igreja Católica ela nomeia 2 comissões, 2 equipes, uma teológica e uma científica. E eu falei, meu Deus, eu não sabia disso. E a científica, para investigar a veracidade daqueles fenômenos, formada por psiquiatra, psicólogo, né, pessoas que, de alguma forma, físicos, física quântica ali, para investigar. Será que é charlatanismo? Será que é desequilíbrio emocional? Porque pode ser. Então, a gente precisa ter muitíssimo cuidado, saber onde você está pisando. Não é porque está escrito num livro que você pode acreditar, numa mensagem de TikTok. Não, você precisa saber a origem. É tanto que depois eu fui olhar, quem escreveu esse livro? Será que eu posso, né, confiar? E esse livro que eu li era escrito por um padre, o padre Jordão, missionário da Consolata, que tinha ido lá em Medjugorje e ele falava da experiência dele em Medjugorje.
Eu digo, então eu posso acreditar. E a parte científica foi que me convenceu. Foram para Medjugorje, alguns cientistas, e eles relataram que não tinha explicação. Como, por exemplo, na hora que Nossa Senhora aparece, os videntes, não é? Porque esse é o termo que a Igreja Católica usa para designar aquela pessoa que vê e escuta Nossa Senhora, de alturas diferentes, conversam com uma pessoa que é Nossa Senhora. Concorda comigo se, mesmo de altura diferente, se eles estão conversando com a mesma pessoa, o olhar precisa ter um ângulo de convergência, bem, não é? Então, o ângulo de convergência do olhar, o olhar era voltado para um mesmo ponto. Todos os olhos, apesar de altura diferente, dirigiam-se para o mesmo ponto, com uma distância assim de milímetros. Depois, uma outra coisa interessante é que, na hora que Nossa Senhora está lá, porque nós sabemos que ela está lá, quando os videntes, eles perdem o estímulo externo e também a fala desaparece do lábio, da boca. Então, você só vê o movimento labial, mas você não escuta. E também é aproximado no olhinho dos videntes, pincel, tocando o olho para ver se eles reagiam, não é? E eles não reagiam nada. Lâmpada, né? Lanterna ligadas, aproximando também do olho, eles não reagiam, continuavam conversando como se nada tivesse acontecendo. Agulhinha atrás, durante, né, o estado de êxtase, conversando com Nossa Senhora, eles não reagiam. Aí, o golpe de misericórdia para mim acreditar foi a física. A física tem um aparelho chamado Geiger-Müller, né? Geiger era um físico, Müller era outro, os dois eram amigos, contemporâneos, criaram um aparelho capaz de medir a energia atômica, a radiatividade, o extravasamento da radiatividade. Porque quando há extravasamento de radioatividade, é necessário saber o nível que está para ver se é suportável, né? Se não é letal para os animais, para o ser humano. Então, levaram o Geiger-Müller lá, ligaram o Geiger-Müller e, na hora que eles estão rezando o terço, ainda Nossa Senhora não apareceu, o Geiger-Müller sinaliza uma energia normal. Na hora que eles se ajoelham, a fala desaparece, o olhar fica fixo, não é? Que esse é o sinal que a gente sabe que Nossa Senhora está ali. O Geiger-Müller aponta um potencial de energia maior do que uma bomba atômica. Foi isso que eu falei também na hora. Nossa Senhora. Pronto, a mulher lá de cima está aparecendo aqui embaixo. E agora o que é que eu vou fazer? Percebe? Entre 10 horas da noite e 4 horas da manhã. E vocês estão escutando, o céu fala com a terra. Você não está abandonado nesse mundo. Você não está largado nesse mundo. Nunca esteve. Nós é que nos sentimos. Por conta do nosso pensamento de autopiedade, coitada de mim, né? E por aí vai. Aí, nesse momento eu pensei, tudo bem, acredito, o que é que ela quer? O que é que ela veio fazer aqui? E a primeira frase que Nossa Senhora disse para os videntes foi: eu sou a rainha da paz, vim para dizer ao mundo que Deus existe e nele está a verdadeira felicidade. Reconciliem-se uns com os outros. Eu olhei para mim, olhei para minha casa e tive vergonha de Nossa Senhora, porque eu estava brigando com meu marido. Eu estava querendo que ele não gritasse mais comigo, mas eu vivia gritando com ele. Eu queria que ele fosse delicado comigo, mas eu nunca mais tinha sido delicada com ele. E aí, nesse momento, eu pensei que quem tem que mudar sou eu. Aí começa o segredo da felicidade. Quem tem que mudar é você. Se você vem a um grupo de oração, se você faz suas novenas, se você está, né, fazendo toda a sua caminhada de espiritualidade, rezando para que o outro mude, não está certa a sua oração. É necessário você rezar para que você mude o olhar em relação ao outro e você entregue o outro para Deus. Entregue o outro para Deus. E peça para que o Senhor lhe dê sabedoria e discernimento sobre como você pode
ajudar aquela pessoa. Não que o outro mude, mas como que você precisa mudar a sua maneira de pensar sobre o outro, né? E assim, eu tenho 51 anos de casada. Hoje eu digo para meu marido, eu não sei como você me aguentou todo esse tempo, né? Há coisas que melhoraram, outras coisas que com a idade, sinto muito dizer, mas pioram. Há coisas que com a idade pioram. Então, mas agora eu não enxergo mais dessa maneira, entendeu? Eu me lembro de eu ter atendido uma pessoa, e essa pessoa, ela tinha uma mãe e uma tia. E as duas eram irmãs. A mãe era viúva, a tia nunca casou. E a tia era uma pessoa tranquila, de paz. A mãe só vivia reclamando. E a maior parte das vezes, quando essa pessoa passava pela casa das duas senhoras para dar um apoio, a mãe estava reclamando de tudo que a tia fazia, para ela nada estava bom. E a tia não respondia. Um dia, ela chegou na casa da mãe, da tia, e a mãe estava assim no auge do mau humor. E a tia calada. Ela disse à tia, não, é demais. Por que a senhora não responde para minha mãe? Ela disse, minha filha, eu não respondo, sabe por quê? Porque não é comigo que ela fala. Só tinham as duas dentro de casa. Se uma fala, só pode ser com a outra. Mas ela escolheu não acolher isso para ela. A felicidade é uma questão de escolha. Ela escolheu pensar, isso não é para mim, isso não me pertence. Quantas vezes, não é, você se desestabiliza, fica chateada, fica totalmente magoado, porque você acolhe aquilo que vem do outro para você. Separe o que é seu do que é do outro. Eu amo cozinhar, eu cozinho para a minha família lá. E, de vez em quando, ou quase sempre, a gente cozinha feijão, não é? Pega um saco de feijão, coloca na mesa, você vai escolher o que é pedra, o que é feijão podre, porque você não quer que seu feijão fique ruim. Assim também é na sua vida, na nossa vida. É como escolher feijão, mas precisa, olhar e saber o que é bom e o que não é bom, o que presta e o que não presta para continuar na sua vida. Porque se você colocar na sua panela pedra, feijão ruim, não é? A consequência vai ser ruim. Então, a felicidade é uma questão de escolha consciente, porque muitas vezes nós nos tornamos pessoas tristes, infelizes, porque fazemos escolhas inconscientes, até mesmo automáticas, que nos levam à infelicidade. Não é? E nós nos sobrecarregamos muito de conceitos e de pensamentos. E ali a gente vai criando uma casca, não é? E se distanciando da nossa verdadeira natureza. Uma vez em Taubaté, eu fui convidada a passar o dia fazendo palestra, e durante o horário de almoço, eu fui visitar uma igreja, e o pessoal estava recuperando a igreja. E tinha um pedaço da parede que, quando eles passaram a espátula, descobriram que tinha uma pintura original belíssima. Ou seja, a igreja, na sua pintura original, era belíssima. Sabe aquelas gregas, aquelas, né, arabescos gregos, aquelas coisas assim, lindos. Só que veio um padre e passou uma tinta. Veio outro padre, passou uma tinta. Veio outro padre, passou a tinta. E lá passaram anos e anos e anos, e daqui a pouco ninguém mais nem sabia a pintura original. Mas a pintura original nunca deixou de existir. Assim também somos nós. Nós temos essa pintura original, dada por Deus, de saúde, de paz, de calma, de tranquilidade, de alegria. Lógico, cada uma também dentro do seu estilo, né, de temperamento. Mas, com o passar do tempo, muitas camadas de pensamentos ruins vão se agregando. E, de repente, lá um dia, você fala, ai, o que é que eu fiz da minha vida? Não estou me sentindo bem. Tira os excessos, como Leonardo da Vinci, Michelangelo fez com a Pietà, não é? Você lembra? A Pietà, que é um bloco de mármore enorme,
Mas aquele homem esculpiu a Pietà todo inteiro, né? Sem colar nada. E de uma habilidade que até as artérias, né? As veias, tudo. E alguém perguntou a ele, como é que você fez uma coisa tão linda dessa? E ele disse, não fiz não. E ele disse, não, você fez, olha, você assinou. Já estava aí dentro. Eu só tirei os excessos. Sabe? Tem muito excesso na nossa vida. Excesso de pensamento. Você coleciona mágoa, você coleciona culpa, você coleciona insegurança, medo. Então, são esses excessos que lhe tiram a felicidade. Felicidade é uma questão de escolha? Não, 2 resultados. Acredite que muitas coisas não dependem de você. E talvez uma época dependeu e você fez uma escolha que hoje você se culpa. Mas imagine, hoje você faria diferente, porque errou e tem a maturidade que agora pensa diferente. Mas naquela época, se você voltasse ao tempo com a cabeça que você tinha naquela época, você errava exatamente do jeito que você errou. Por quê? Muitas vezes é necessário passar pelo sofrimento, pelo erro. Na vida não existem erros, existem lições. Na vida não existem erros, existem lições. Grandes erros, grandes lições. Pequenos erros, pequenas lições. Mas é necessário o quê? Pensar desta maneira. Tudo está na maneira de pensar. Fala para a pessoa do teu lado. Tudo está na maneira de pensar. Fala assim, ó, tudo está aqui, ó. Tudo está aqui. Tudo está na cabeça, né? Como diz aquela música, é a cabeça, irmão, é a cabeça, irmão. Não é? 2 irmãos, eles se encontraram depois de anos e anos e anos. Mas olha, da seguinte forma. Um era mais velho, eles eram do interior de Minas, e o pai alcoólatra. E então, gente, quando estiver perto de acabar, é só dar um sinal, tá? Dá um sinal. A família, né, quando tem alcoolismo, é uma família disfuncional, é muito sofrimento, né? Se a mãe não sabe lidar com isso, naturalmente não existe maturidade para isso, né? Porque é interessante, né? Tudo que acontece de errado na família de um alcoólatra, o culpado é o bêbado, entendeu? Só que quando ele resolve se tratar e ele fica bom, aí começa o povo tudo a cair. Aí se desajusta tudo, porque ele era o bode expiatório. Então, entendeu? Tudo se justificava em torno dele. Bem, mas essa família, então, de pai alcoólatra, né, desestruturada, a mãe também, porque normalmente aí já coloca o pai contra os filhos e vice-versa, né? Aí o irmão mais velho saiu, veio para São Paulo, se tornou mendigo. E o caçula, bem pequenininho, cresceu também, veio para São Paulo, estudou. E lá um dia se encontraram, mas da seguinte maneira, numa praça. O mendigo sentado na praça e já o outro, né, um executivo bem-sucedido, estava esperando alguma coisa, foi comer alguma coisa, viu a praça, sentou lá junto do mendigo e começou a conversar. Como é seu nome e tudo. E de onde você é? Oh, que interessante, eu também sou dessa cidade, né? E por que o senhor está assim? Ah, porque eu tive um pai alcoólatra. E foi por conta disso que eu fiquei na rua. Sou alcoólatra igual a ele. Ele disse, mas é interessante, o executivo, eu também tive um pai alcoólatra, mas exatamente por conta disso é que eu nunca quis saber do álcool. Veja, é a escolha. É o que é que eu faço com aquilo que eu tenho, né? E depois eles descobriram que eram irmãos. Então, tudo é uma questão de escolha. Agora, é necessário dar uma parada para observar o pensamento que você está usando para interpretar a sua história. História do passado, história do presente, porque todo sentimento tem dentro um pensamento, tá? Quer mudar a maneira de sentir, muda a maneira de pensar, tá? Quer mudar a maneira de sentir, muda a maneira de pensar. A cura emocional é simples, não é fácil, mas é simples. A cura emocional está na mudança da maneira de pensar. Você saiu daqui com essa informação
e vai procurar usar essa informação dentro da sua história, você vai ter curas e libertações maravilhosas. A cura emocional está na mudança do pensamento, não é? Porque uma emoção que você sente na hora, né? Na mesma hora vem um pensamento. Emoção vem do latim, movere, significa movimentação, é visceral. Ninguém escolhe ter raiva, vou ter raiva agora e sente. Não, naturalmente acontece alguma coisa, algum estímulo e você tem raiva. É natural, é visceral, é fisiológico. Amor, raiva, tristeza, alegria e medo. Né? É natural. Mas na hora que... Aí vêm as decepções, né? Os inconformismos, as mágoas, tudo isso aí. Mas por quê? Porque na hora que você sente, você pensa alguma coisa, não é? Alguém pisa no teu pé. Aí, naturalmente, você sente dor, sente raiva e procura o culpado. E aí pensa, não é possível, que desaforo. Ó, pensamento, percebe? Não é? Então, concorda comigo que dentro do sentir tem sempre um pensar? Não é? Então, a emoção se junta ao pensamento e forma uma coisa chamada sentimento. Sentimento é uma equação matemática. Emoção mais pensamento igual a sentimento. Tem um sentimento que hoje você veio aqui, que está vindo tanto aqui, pedindo a Deus para te libertar? É possível. Identifique o pensamento que você está cultivando dentro desse sentimento. Identifique a sua maneira de pensar. E aí você vai dizer, esse pensamento não me serve mais para nada. Eu preciso mudar a maneira de pensar sobre isso. E aí é quando acontece o processo de libertação, que às vezes a pessoa precisa também, né, de um auxílio profissional, cuidado também com os profissionais, principalmente de saúde mental, que tenham os mesmos valores, né, que respeitem também a espiritualidade, porque senão termina levando a pessoa cada vez mais para longe, não é? Isso aí. Então, é simples, mas não é fácil. Eu me lembro de uma vez, passando ali ali no Glicério, né? No Glicério tem uma igreja bem grande que acolhe os imigrantes, né? E ali é uma confusão muito grande. O pessoal termina aproveitando também, se você para no semáforo, é abordado, né? Aquela coisa. E eu me lembro que eu vinha lá no carro, bem tranquila, lá, um vidro aberto. Aí veio uma pessoa, né, um rapaz, e olhou para mim. Eu acho que ele estava com os olhos assim, muito, né, esbugalhados. Acho que ele devia ter usado algum tipo de droga, né? E disse assim, me dá 10 reais, me dá 10 reais. Você sabe, nem 10 reais eu tinha naquela época. Naquele dia, porque às vezes você não tem, naquele momento. E ali, aí ele colocou a mão dentro, assim, da camisa. Eu não sei nem se ele tinha alguma coisa, mas imaginando, né, ou para mostrar que ele ia tirar alguma coisa, né, uma faca, uma arma, alguma coisa assim. E ali eu peguei na mão dele e disse, meu filho, você precisa de ajuda? Como é seu nome? O pensamento dele estava em, eu quero 10 reais. Eu vou ameaçar essa mulher, ela vai me dar 10 reais. Né? E, de repente, ele não pensava que ia receber esse tipo de atitude. Peguei na mão dele e disse, meu filho, você precisa de ajuda? Como é seu nome? A fisionomia dele mudou. E ele disse o nome dele. E disse que morava na rua. Né? Eu falei, olha, vai lá na casa de Maria, embaixadora da paz, tal endereço. E aí o sinal abriu e eu fui embora. Sabe? Você desarma aquela pessoa que, quem sabe, você vem aqui pedir também através de uma nova atitude. Mas a nova atitude você só vai ter se você tiver uma nova maneira de pensar, principalmente sobre você mesmo, sobre a sua história. Porque ninguém pode ser feliz com o outro se primeiro não é feliz consigo mesma. Eu me curei daquilo que eu tinha de dificuldade com a minha mãe. Não foi com psicologia, foi no retiro. Quando no retiro, eu escutei uma pessoa dizer, você já se colocou no lugar daquela pessoa que você tem dificuldade? Caiu a ficha.
E eu digo para você, você já se colocou no lugar, mas é no lugar mesmo, sem reservas alguma, sem reservas, sem julgamento. Você sai do seu lugar e se coloca no lugar da pessoa, né? Aí eu me coloquei no lugar da minha mãe. Ó, a mãe dela morreu quando ela tinha 8 meses. Certamente ela criou um sonho de casar. Casou, teve uma filha. Quando a filha tinha 11 meses, ela queria cuidar da filha. Veio um outro filho de 6 meses. Coitada, como que ela ficou dividida? Olha o meu pensamento. Percebe? Felicidade é uma questão de escolha. Aí eu pensei, nossa, coitada. Eu comecei já, em vez de ter raiva dela, a ter compaixão. Ela então teve que pedir a ajuda da sogra. E a sogra foi criando esse vínculo com a filha foi criando um vínculo com a sogra, e de repente, quando ela quis reaver a filha já não queria mais voltar para ela, nem reconhecia ela como mãe. Meu Deus, que desespero que ela deve ter passado. Percebe? É cura. A cura emocional está quando você se coloca no lugar do outro e sai da sua posição de vítima, de autopiedade, de coitada de mim. Não, você é forte, você está aqui, você vai conseguir muita coisa, né? Agora, pense de maneira diferente. E aí, nesse momento, eu falei, nossa, poxa, eu devia ter compreendido mais minha mãe, eu devia ter ficado mais com ela, brincado com ela, porque ela não podia me tocar. A mamãe não podia me tocar, mesmo eu já grande com filhos, porque eu não jogava ela para longe de mim, mas eu tinha repulsa. Eu ficava assim me controlando para não ser indelicada, porque minha avó me ensinou a ser delicada, gentil e educada, né? Era assim. Mas mudei, por quê? Minha mãe mudou, a minha história mudou. A minha história mudou? Não. Os fatos mudaram do passado? Não. O que é que mudou? Eu. E por que eu mudei? Porque eu mudei a minha maneira de pensar, ressignificar, não é? Mudei a maneira de pensar. A felicidade é uma questão de escolha. E para terminar, vou contar uma história de sogra e nora, né? Aonde era filho único, mãe viúva. Aí ela já sabia que, a nora sabia que quando ele casasse, que a sogra ia morar com eles. Mas elas eram muito diferentes. E logo no início já tinham algumas dificuldades de relacionamento. Aí chegou uma hora que a mulher disse, ou ela ou eu. E ele ficava, como meu pai, né, entre a cruz e a espada, porque as duas eram significativas. E a mulher, então, foi conversar com uma amiga, muito sábia, e ela disse, olha, eu vou acabar com o meu casamento, eu vou me separar, né? Seu marido é ruim? Não, ele é ótimo. Mas você deixou de amar ele? Não, amo. Ele deixou de amar você? Não. Então, por que você vai separar? Por causa da minha sogra. Gente, mas por conta da sua sogra. Porque você não conhece, né? Porque se você conhecesse, você não estaria falando assim. Então, é só por conta da sogra, vou te dar uma alternativa, uma solução. Eu tenho um chá. E você vai todos os dias dar esse chá para a sua sogra. Esse chá vai tirar as energias dela aos pouquinhos, até ele morrer. Só que, para ninguém desconfiar, você coloca esse chá com um bolinho, umas bolachinhas, leva na bandeja para ela. Quando ela reclamar, fica calada, não fala nada, escuta, para ninguém desconfiar de você. E assim ela fez. Todo dia ia lá, bandejinha, chazinho, florzinha. A princípio, a sogra disse, mas o que está acontecendo, né? E haja reclamar, isso está ruim, que bolo duro, não sei o quê, e ela, ó. Aí depois não tinha mais que reclamar, a sogra começou a falar um pouco da história dela. Aí ela, escutando a história da sogra, começou até a ver que algumas situações da história da sogra tinha a ver com ela. Aí ela começou a também ter vontade de partilhar.
ia partilhar, e daqui a pouco se tornaram amigas. Aí ela se lembrou, meu Deus, e esse chá? Agora eu não quero mais matar minha sogra. Agora eu quero um outro chá, porque agora eu quero ela conservar comigo, né? E aí foi lá na amiga, e a amiga riu assim como vocês, e disse, ó, não se preocupe, que esse chá era chá normal, não tinha nada nada para tirar na energia de sua sogra. A solução estava na mudança da sua atitude em relação à sua sogra. Só que se eu falasse que era você que tinha que mudar, você não ia acreditar. Então eu inventei essa coisinha desse chá, né? Então você veja, não é? Quando você muda, as pessoas mudam. Mude você e o mundo à sua volta mudará também. E assim, eu sei que a gente tem, não é, horário também para sair, eu agradeço. Convido a conhecer a Casa de Maria, Embaixadora da Paz, né, fica perto do metrô Ana Rosa, Rua Paulanês 521. Tenho também os programas na Rádio 9 de Julho, né, todo sábado, estou na Rádio 9 de Julho, das 9 às 10. Na Rádio Mundial também tenho programa, toda quinta-feira, às 8h30, né? Faço uma live com um médico cirurgião oncologista de Razão e Fé, toda terça-feira, unindo ciência e espiritualidade. Então, é só vocês, querendo saber mais alguma coisa sobre isso, entrar no YouTube da Casa de Maria, Embaixadora da Paz. Não é mais na terça, agora é segunda. Também a live agora é toda segunda, às 8h30 da manhã. Da manhã não, da tarde. 8h30 da noite. Ok, acertei depois da terceira. E essas historinhas que eu conto, algumas estão no livro da minha autoria, que eu trouxe aqui, alguém se interessar. São 30 capítulos. Cada capítulo é uma história, e a história eu converso com o leitor para que aquela história reorganize a sua própria história. Você mude a sua maneira de pensar sobre a sua história através dessas histórias. Então, estão aí, se vocês quiserem adquirir. Muito obrigada. Como funciona a Casa de Maria? Qualquer pessoa pode ir lá procurar, é atendida, tem psicólogos, é assim que funciona? Tem. Como funciona a Casa de Maria? A casa, ela... devido a muita gente que ia me procurar como psicóloga, depois eu comecei a atender, né, as pessoas e eu pensava, meu Deus, essa pessoa que vem me procurar, ela quer a paz que eu tanto quis e que só senti depois de deixar Deus atuar na minha vida. Então, eu comecei a articular psicologia e espiritualidade e criei uma metodologia própria. Mas aí eu atendia quem pagava, quem não pagava, porque toda pessoa que vinha até mim é Deus que manda, então eu já tenho essa responsabilidade. Mas era tanta gente carente que vinha, e eu não dava mais conta, não tinha, né, eu trabalhava de domingo a domingo, né, lá na Casa de Maria, atendendo todas as pessoas. Então eu digo, meu Deus, eu não quero deixar ninguém sair de mãos vazias. Aí eu criei um projeto chamado Oficina de Emoções. Oficina de Emoções tem mais de 25 anos, é um processo terapêutico aberto e gratuito, onde você pode se engajar em um grupo e cada reunião é uma aula de autoconhecimento. Então, todo o material é elaborado por mim, as pessoas são capacitadas pela nossa casa e são reuniões abertas e gratuitas, onde uma vez por semana você vai fazendo esse processo terapêutico. Então, por exemplo, na Casa de Maria tem na segunda à tarde e no sábado de manhã, não é? Mas tem em vários lugares do Brasil já a Oficina de Emoções, né? E online também. Então, o carro-chefe da Casa de Maria é o grupo Oficina de Emoções, né? É só entrar no site casademaria.org.br, saber onde tem. Agora, quem desejar fazer um processo terapêutico com um psicólogo, uma psicóloga, que une a espiritualidade, então eu tenho uma equipe de 5 psicólogas na Casa de Maria que fazem esse trabalho. Eu já me aposentei em relação a atendimento individual, porque eu confio nessas 5 pessoas. Então, eu me dedico muito mais ainda à Casa de Maria e alguma coisa à nutrição, porque ainda não arrumei alguém para me substituir como nutricionista. Mas, então, ali
na Casa de Maria. Quem precisar de consulta individual, aí sim, telefona, marca, tem um valor, porque se você não paga, você não dá valor, né? Mas também a casa não deixa de atender por questão financeira. Alguém quer fazer alguma pergunta para a doutora Maria Salete? É Rua Paula Ney, 521, no bairro da Aclimação, próximo do metrô Ana Rosa. Paula Ney, 521, no bairro da Aclimação. Lá nós temos a Capela de São Charbel, né? Tem a Capela de São Charbel, e na Capela de São Charbel nós temos a estampa de São Charbel, vinda do Líbano e crismada pelo patriarca do Líbano para a nossa Casa de Maria, né? Então, se vocês forem lá, vocês vão também conhecer a Capela de São Charbel, com a terra do túmulo de São Charbel. Rua Ney, N-E-Y. Rua Paula Ney. São Charbel, ele é um santo assim poderosíssimo, né? E as pessoas que pedem a intercessão dele não ficam de mãos vazias. 521. Nós gostaríamos que a senhora fizesse uma oração para todos nós aqui. Vamos sim. Vamos fazer uma oração. Que maravilha. Vamos sim. Vamos. Eu acho que pode ficar sentada para fazer agora um momento de introspecção. Relaxe todo o peso do seu corpo sobre a cadeira. Se desligue de todas as preocupações, de todos os pensamentos que lhe tiram o aqui e o agora. E se concentre agora neste momento, que será um momento mágico. Um momento em que você vai pedir para Jesus tocar sua cabeça e o seu coração para transformar sua maneira de pensar sobre as feridas emocionais. Coloque as duas mãos sobre o abdômen e sinta o movimento da vida, o ar entrando e saindo. Acompanhe com o seu pensamento. Cada vez que o ar entra, o abdômen se expande. Cada vez que o ar sai, o abdômen se contrai. Acompanhe com raciocínio o que acontece a cada respiração. O ar entra, leva para dentro do nosso corpo oxigênio, força, saúde, nova maneira de pensar, esperança. Tudo aquilo que você deseja agora, coloque junto desse ar que entra nos seus pulmões e cai na sua corrente sanguínea. E o ar sai, coloca para fora as toxinas. Que tipo de toxinas que eu não quero mais na minha vida? O ar saindo e colocando para fora aquela mágoa de estimação que me acompanha desde tanto tempo. O ar saindo e colocando para fora aquele trauma de infância e que eu justifico que minha vida não vai para frente por conta dele. É um atraso de vida, eu não quero mais isso para mim. O ar saindo, colocando para fora sentimentos de inferioridade, baixa autoestima, distorção da autoimagem. O ar entrando e saindo. Se concentre nisso. Não deixe que seu pensamento pense mais nada. Você está agora direcionando a sua mente para a sua história. E na sua história, você vai ver coisas muito boas que você agradece ao Senhor. Saudades gostosas da infância, do pai, da mãe, dos irmãos, da escola. Quantos momentos felizes eu tive, Senhor. Traga na sua mente esses momentos felizes, porque eles existiram e estão aí, como aquela igreja que ficou levando várias camadas de tinta sobre ela e de repente parece que não existe mais a original. Você é essa pessoa que agora está lembrando desses momentos bons, alegres, que tem saudades positivas. Agora,
traga também na lembrança aquilo que você deseja mudar de pensamento sobre isso. O fato, a pessoa, a situação, você mesma, a sua ação, você fazendo ou você recebendo. Identifique que tipo de sentimento que você tem. Dê um nome a esse sentimento. Vamos, dê um nome. É raiva, é vergonha, é culpa, é inconformismo. Você brigou com Deus por conta disso. Identifique, dê um nome a esse sentimento. E creia. Ele não é bom, é um atraso de vida. Agora pense, qual é o pensamento que você está dentro dele, alimentando até hoje, que ele ainda resiste ficar em você? Que tipo de pensamento? Você diz assim, não é possível, isso é um absurdo, não podia ter acontecido isso. Veja que tipo de pensamento. Essa pessoa é ruim, essa pessoa não devia ter feito isso comigo, eu não merecia isso, minha mãe não merecia isso, meu pai não merecia isso, as pessoas não mereciam o que eu fiz e eu fiz, Senhor. Ai, quantas coisas eu pratiquei, de alguma forma te ofendi, Senhor. Vai pensando, o que você pensa a seu respeito, a respeito das pessoas envolvidas nessa ferida emocional. E agora, depois de tudo que nós escutamos aqui, você acredita que o remédio está na troca de pensamento? E é nesse momento que Jesus chega entre nós. Ele está aqui. Ele está aqui no meio de nós, passeando, olhando cada pessoa, olhando cada história, cada pensamento. E Jesus agora está colocando as duas mãos sobre a sua cabeça. Olha, e é uma mão de Jesus na cabeça, a outra mão de Jesus no seu coração. Porque o cérebro, a mente e o coração são os dois grandes centros de memória. Jesus agora está colocando a mão dele na sua cabeça e no seu peito, do lado do coração. E das mãos de Jesus vindo fachos de luz. A luz de Jesus que cura, que liberta, que transforma, que queima todo tipo de pensamento negativo. E você vai imaginando que isso representa cura. E você vai dizendo, eu quero, Senhor. Eu me aposso disso, Senhor. Me transforma, Senhor. Eu não quero mais esses pensamentos negativos, ruins, Senhor. Eu quero perdoar. Eu quero o teu perdão. E assim, a luz de Jesus está inebriando todo o nosso corpo, todas as nossas células, todos os nossos ossos, todas as vísceras e aquele órgão que é a válvula de escape psicossomática, e você descarrega nesse órgão, por isso que você tem esse órgão como válvula de escape, e é algo crônico em você. E imagine essa luz de Jesus entrando e iluminando todas as células das vísceras, dos nervos, da coluna, dos músculos. E agora, nós somos seres iluminados, iluminados por Jesus, para sair daqui olhando a nossa história, as pessoas de maneira diferente, com compaixão, nos colocando no lugar delas e dizendo, Senhor, misericórdia por essas pessoas. Obrigada, Senhor, por este momento. Eu te vejo procurar tantos caminhos. É sincera a tua busca, eu bem sei. Tu anseias um alento, um abrigo nos afetos que procuras conquistar. Nos teus olhos eu percebo a tristeza, um vazio que ninguém
pode suprir. Eu te amo e quero ser teu grande amigo. Se me acolhes, vida nova eu te darei. Cheguei agora, estou à porta e peço entrada. Vim pra ficar na tua casa, estou aqui. Sentar-me à mesa, partilhar a nossa vida. Na intimidade, revelar meu coração. Por muito tempo esperei por este dia. Vem pros meus braços, neste abraço de perdão. Não me importa se tu tens as mãos vazias. Eu sou Jesus e quero estar junto de ti. Eu e minha casa serviremos a